Começando mais um podcast Noutro Giro, dessa vez com advogado especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, Jackson Valone, para suas considerações iniciais. Doutor Cleiton, obrigado pelo convite aqui no seu podcast, no Outro Giro. Vai ser um prazer conversar contigo. E os próximos minutos ou horas aqui na tua presença vai ser bem legal. Que ótimo, que ótimo. Bom, doutor especializado em direito previdenciário e direito do trabalho, surgem muitas dúvidas, né? São duas áreas do direito muito importantes, e que a gente está sempre tentando esclarecer, né, para as pessoas toda essa complexidade, né, do direito. Bom, vamos começar pelo direito do trabalho, né? Direito trabalhista. Acho que assim acho que é bem interessante essa questão. É, Quando se trata do direito do trabalho, quais são as principais dúvidas que o doutor costuma encarar, assim, a título de relação de trabalho, relação de emprego? Quais são as dúvidas principais, doutor? Cara, número um disparado é o funcionário que, quando sai da empresa, ele está em dúvida sobre os direitos dele ao sair da empresa. Ele não sabe quantos dias de aviso prévio indenizado ele tem direito, ele não sabe calcular as férias dele, ele não sabe calcular o 13º. Então é uma dúvida muito recorrente, muito comum, chega até a gente. Então a dúvida maior é justamente essa. São os funcionários, os colaboradores ali, os trabalhadores, eles não sabem os direitos que eles têm, né? Eh, Será que essa dúvida desses empregados, né, elas estão relacionadas mesmo à falta de informação por parte do empregador, ou o doutor acredita que existe pouca divulgação acerca desses direitos? Eu acho que é uma falta de interesse do cidadão, Ah, sim. porque a CLT é aberto. O Senado é muito didático nas redes sociais deles, eles sempre vêm divulgando informações bem didáticas nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TST, nas páginas do TST também, das redes sociais, eles são muito didáticos. E é um assunto que não é difícil. Sim, Existe um desconhecimento, mas as informações estão muito presentes. muito presente, Se sim. você for no chat GPT hoje, você vai sair doutor em direito. É verdade, Tá? A informação está aí. É a falta do interesse do cidadão em buscar essas Buscar. informações. Mas hoje, nessa época, essa era da tecnologia, né, tudo muito avançado, acho que o cidadão, ele tem que realmente buscar os direitos, e quando ele não conseguir encontrar de forma mais clara, ele tem que procurar um advogado Claro, especializado na claro, área, né, claro. para poder, ficar por dentro de todos os seus direitos. Bom, já que, essa é a questão, essa é a dúvida, né, mais comum dos empregados, quais são os direitos que o empregado tem ali numa demissão, por exemplo, sem justa causa, doutor? Sim, você delimitou na demissão sem justa Isso. causa. Se eu sou teu patrão, te demito, você tem direito ao aviso prévio indenizado, mas aí o aviso prévio é um outro parênteses, Sim. porque você opta se você vai trabalhar eh, reduzindo o período do aviso prévio em 7 dias, ou se você vai sair mais cedo durante o aviso prévio trabalhado, 2 horas mais cedo. Mas fechando esse parênteses do aviso prévio, você tem direito ao aviso prévio indenizado, você tem direito a férias, 13º, os dias de trabalho trabalhados naquele mês específico. Por exemplo, hoje é o dia, Hoje é dia 21. hoje é dia 21, então você tem 21 dias de trabalho, além de você ter direito a fazer o saque dos valores depositados de FGTS, além de você também receber a multa dos 40 da FGTS, e se você tiver mais de 1 ano de carteira assinada, você tem direito da entrada também do seguro-desemprego. Então, Sim, esses sim. são os direitos que você tem. Então, a gente sempre pergunta sobre essa questão dos direitos, porque assim, né, às vezes as pessoas procuram aqui no escritório, comentam com a gente: "Ah, eu tô precisando fazer isso, aquilo, trabalhei tanto tempo numa empresa, eu não tinha ali a minha CTPS assinada, minha carteira não era assinada", Uhum. né. E aí já passa um filme na cabeça da gente imaginando: "Pô, qual o motivo que o empregador deixou de assinar a carteira daquele empregado?". Bom, e aí quando você vai analisar o caso, você verifica que o empregador, ele deixou de registrar o empregado, porque o empregado optou por não querer que a sua CTPS fosse assinada. A pergunta é, doutor, o empregado, ele tem essa opção de falar: "Não, não quero assinar minha carteira"? Não existe Não isso. existe isso. Tanto previdenciariamente falando, quanto trabalhistamente falando. Sim, E essa claro. palavra nem existe. Sim. É, é um favor que o funcionário faz para o patrão com olho grande, que não Sim. quer bancar o funcionário, que ele se omita de registrar carteira, porque é muito oneroso para o patrão ter um funcionário de carteira assinada.
Outra partida, o funcionário, quando ele escolhe não assinar a carteira, é porque ele está com medo de perder um benefício, um BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é aquele um salário mínimo, ou então ele está com medo de perder a Bolsa Família que ele recebe. Então, o INSS, a DataPrev, pode olhar para o CPF daquela pessoa e ver, opa, está entrando renda aqui, Sim. está entrando renda, eu vou tirar esse benefício. Então, o funcionário faz isso, só que ele corre um risco muito grande. Uma pessoa que não tem carteira assinada, vírgula, uma pessoa que não contribui para o INSS, se ele se acidentar, precisar de algum benefício do INSS que não seja o BPC, essa pessoa está lascada. Sim, claro. Ela não está registrada, ela está no limbo previdenciário. Essa pessoa não é ninguém. Sim. Ela está buscando um benefício ali, não vai se registrar, podendo ter uma consequência muito feia lá na frente. Claro, claro. Eu digo isso porque, assim, a gente não é uma pessoa, né? Não são duas. São inúmeras pessoas que hoje, com os benefícios, né? Que algumas pessoas têm, né? Do governo, inclusive, como o doutor falou, Bolsa Família, né? Às vezes a pessoa já tem aí o próprio LOAS, né? E aí ela tem que trabalhar, né? Ela acredita que aquela renda, para ela, é uma renda pequena, uma renda baixa. E aí ela tem que trabalhar, ela vai trabalhar de forma informal, né? E aí o empregador se vê numa posição, pô, para mim vai ser vantajoso manter essa pessoa aqui sem que ela tenha a carteira assinada. E aí acaba colocando essa pessoa para trabalhar. Existe alguma consequência caso exista uma fiscalização e descubra que aquela pessoa deveria ter a carteira assinada e ela não está tendo a carteira assinada porque ela está recebendo o benefício, doutor? Sim, a CLT prevê penalidades administrativas para o empregador que não registra a carteira de seu funcionário. Existe essa penalidade administrativa. Se esse empregador for denunciado no Ministério Público do Trabalho, esse empregador está lascado. Sim, É o entendi. primeiro ponto. Segundo ponto, tem o crime de apropriação indébita, que está até no Código Penal. Sim, claro. 168A do Código Penal, que é um empregador que tem seu funcionário registrado e não contribui para o INSS. Isso é uma outra dificuldade, Sim. isso é um outro problema que o empregador também vai se lascar. O funcionário que está trabalhando, que tem a relação de emprego, mas não está registrado por opção do funcionário, ele não sofre nenhuma penalidade ali, administrativa, nada. A penalidade dele é a vida dele, Sim, claro. que ele vai perder muitos benefícios. Mas o empregador, né? O empregador ele vai sofrer penalidade, sim. A gente falou também sobre o BPC, que é um exemplo que todo mundo entende, um benefício que todo mundo conhece alguém que tem esse benefício. Vou trazer um caso pessoal. Eu tive uma cliente que ela fazia exatamente a mesma coisa. Ela trabalhava fazendo bico num restaurante, porque ela recebia BPC por conta da filha dela que tinha paralisia infantil. Se por acaso ela recebesse o salário da empresa onde ela trabalhava, ela perderia o benefício. E ela foi até o nosso escritório para explicar essa situação. Existe uma tese da flexibilização, até é bom trazer esse parênteses, existe a tese da flexibilização do critério de miserabilidade do BPC. Porque o BPC tem dois grupos de pessoas que recebem BPC. Aqueles que são idosos e aqueles que são doentes, deficientes. Sim. Mas para ambos esses grupos deve haver o critério de miserabilidade, ou seja, a pessoa não é pobre, ela é miserável. Abaixo da linha da pobreza. É abaixo da linha da pobreza. O que é abaixo da linha da pobreza? Falei que não ia olhar, olhei. O que é abaixo da linha da pobreza para o INSS? Você vai pegar quantas pessoas existem naquela casa, você vai ter como referência o salário mínimo. Pega o salário mínimo, divide pela quantidade de pessoas que vivem naquela casa. Isso é a renda per capita, que a gente chama. Esse valor dessa matemática é a renda per capita. Então, o miserável é o que recebe menos do que 1/4 do salário mínimo por cabeça. Então, essa cliente veio até a gente e a gente levantou essa tese da flexibilização do critério de miserabilidade. Porque, embora, se ela trabalhasse de carteira assinada, ela recebesse um valor maior do que esse critério de miserabilidade, a gente consegue comprovar os gastos que ela tem com a filha, com fralda, com alimentação, com remédio. Todos esses gastos, se for fazer a matemática, sobraria nada para ela. Entendi. Então, nesse critério de flexibilização da miserabilidade, a gente consegue trazer o BPC, ainda que essa pessoa receba um salário um pouco maior. Isso é muito interessante, porque... Por que eu digo isso que é muito interessante? Porque essas despesas, né,
que essa pessoa acaba tendo, ou com uma pessoa de forma isolada, às vezes um filho, né, alguém que depende dela, ou com uma quantidade maior de pessoas, é interessante por quê? Porque ela gasta muito, né? Ela acaba Muito, muito. gastando, os valores são muito altos, né? Terapia, alimentação especial, é remédio, fralda. Se colocar isso na ponta do lápis, essa pessoa vai viver menos do que um miserável. Ela Justamente. precisa trabalhar de carteira assinada Justamente. formalmente. E até melhor que ela trabalhe de carteira assinada do que ela fique de forma informal, né? Ela fica assim num desespero, com medo de ser encontrada, achada nessa situação irregular. Isso não precisa, ninguém precisa passar por isso. Sim, sim, sim. Hoje em dia, sobre essa questão voltando lá sobre a questão dos direitos do empregado, né? Tanto um quanto o outro, né? Eles têm uma certa obrigação, né? O empregador tem a obrigação dele e o empregado também tem a obrigação dele. A pergunta o que caracteriza dentro dessa relação, por exemplo, né? Empregado, empregador, o acúmulo de função. Eu tô te perguntando isso por quê? Porque agora, durante a semana, eu li uma postagem na rede social, tal, eu achei bem interessante. Tava dizendo, quando o funcionário ele está no seu horário de descanso, por exemplo, e aí o empregador faz um contato com ele pelo WhatsApp, pedindo, solicitando alguma coisa, tal, que ele acaba ficando desconecto do descanso e voltando a sua mente para o trabalho, ele poderia, naquele momento, ter uma relação, inclusive gerar hora extra. Isso procede, doutor? Procede. Se ele consegue comprovar que dentro do horário de descanso dele, o termo técnico é a hora intrajornada. Sim. Se dentro da hora intrajornada dele, que seria o momento ali do descanso, do asseio, que não é nem um direito do trabalho, é uma coisa que vem, não é do direito do trabalho, é uma questão de medicina, medicina do trabalho, Sim. uma questão de descanso do ser humano. Se ele conseguir comprovar que dentro dessa hora de descanso ele está recebendo o input da empresa, ele está tendo o descanso dele suprimido. Sim. Logo, isso se configura como hora extra. Sim. Não é tão acúmulo de função. Sim, claro. Acúmulo de função é uma outra história. Sim. As pessoas confundem também acúmulo de função com desvio de função. Toda carteira de trabalho vai ter ali o CBO, Código Brasileiro Ocupacional. Toda função, todo cargo tem um CBO. O acúmulo de função se configura quando o camarada que é contratado para um advogado, Sim. um advogado da empresa, ele passa a também trabalhar na cozinha. Entendi. São ações distintas, Sim. são cargos distintos. Mas isso também é um problema dentro da Justiça do Trabalho, quando muitos vêm até o nosso escritório, estou falando nosso porque eu Sim, trabalho mais, Claro. para falar assim, poxa, eu trabalho na bancada de uma farmácia, eu tenho que limpar o banheiro da minha farmácia. Aí eu já penso, cara, isso é um problema. Porque o acúmulo de função se configura quando você tem um contrato de trabalho delimitando o que é que você deve fazer. Se o contrato de trabalho estiver em aberto, Sim. os juízes vão entender e os ministros e os desembargadores vão entender. Juízes, desembargadores, E ministros. Isso aí. Eles vão entender que o ato de limpar o banheiro faz parte da força de trabalho dele. Claro. Esses camaradas vão olhar primeiro para o contrato de trabalho. O que está escrito no contrato de trabalho? Que você só vai ficar atrás da bancada? Então você só vai ficar atrás da bancada. Ele está em aberto, meu amigo? Então o que tiver à tua disposição, você vai poder fazer. Então acúmulo de função é algo muito traiçoeiro. Entendi. As pessoas vêm até os advogados falando que faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não tem nada delimitado no contrato de trabalho. Então, algo para os empregados, para os novos funcionários ficarem atentos. O que está escrito no seu contrato de trabalho? Você foi contratado para fazer o quê? Está delimitado tudo que está escrito ali? Aquela papelada que você assina antes de fazer o contrato de trabalho, você está lendo o que está ali? Se não está lendo, meu amigo, não adianta chorar depois. E é muito difícil, né? A pessoa chega para trabalhar, ela quer trabalhar, é aquela coisa toda, né? E ela sai assinando que vem para ela assinar. Está empolgado, primeiro emprego, ou então está desesperado, quer um emprego, assina. Você pode estar fazendo um pacto com o diabo. É verdade. Cuidado. É verdade. Porque, imagina, eu fui contratado para poder tomar conta aqui, ficar no balcão, tal, atender e de repente,
Pô, eu tô lavando o banheiro, mas calma aí, Exato, não posso. Aí procura um advogado, o advogado especializado na área vai dizer, não, mas calma aí, cadê o contrato de trabalho? exato. Isso é um Né? problema. Isso é um problema. Então, as pessoas têm que se atentarem mais a essa questão do contrato de trabalho, né? Sim. E eu falei agora há pouco da questão do acúmulo, e aí eu acabei entrando nessa questão aí da hora extra, porque vi essa mensagem na internet, mas as pessoas sempre falam muito isso no dia a dia, né? Não, lá eu trabalho assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então acumulando todas as funções, eu sou tudo. Uma hora eu atendo o balcão, uma hora eu faço parte do financeiro, uma hora eu tenho que fazer trabalhos fora, né, do meu ambiente de trabalho, né? E aí, como é que fica isso, doutor? Como é que fica isso tudo? Dá para juntar tudo? A pessoa recebe um salário só? Acumulou? É desvio? Como é que fica tudo isso aí? Acúmulo de função se prova de duas maneiras: contrato de trabalho, número um, testemunha. Contrato de trabalho e testemunha. A testemunha pode ser o doutor Clayton, pode ser Sim. o Jackson. A testemunha pode ser prova documental também. Uhum. Ó aqui meu WhatsApp, o que, que eu tô fazendo? Ó, eu Entendi. sou barman, sou pizzaiolo, sou cozinheiro, sou faxineiro, sou sapateiro, também sou estoquista. Você tem que ter provas com relação a isso. Aí o que, que a lei, o que, que a jurisprudência traz? Não é nem lei, o que, que a jurisprudência traz? Com a acúmulo de função sendo configurada, você pode aumentar até 40% o salário desse camarada. Entendi. Mas isso tem que ser configurado. Claro, claro. Para ser configurado, nem sempre é fácil. Sim, tá. Nem sempre é fácil. Verdade, verdade, é verdade. Porque é até interessante, porque se você fala de testemunha, às vezes as testemunhas que estão ali trabalham na empresa, Exato, isso é um né? problema. Isso é um problema muito sério, né? Fala, pô, vou testemunhar contra a empresa que eu trabalho, então fica aquela dificuldade, né? Ela aumenta cada vez mais considerando essas questões. Eu costumo fazer o papel de advogado do diabo. Quando vem até mim, eu pergunto: você tem testemunha? Tenho, tem um monte de testemunha, todo mundo tá olhando. Mas se coloca no lugar dessa testemunha. E aí a pessoa me fala: então, tu trabalhando lá, se coloca no lugar dela. Você vai depor contra a empresa que você está trabalhando? Justamente. Ah, vou. Vai Mas nada. na hora H mesmo não vai, né? Duvido, não vai nada. E aí É um problema. acaba o empregador, vou colocar entre aspas aqui, obviamente, tendo uma certa vantagem quanto a isso, né? Sim. Porque Sim. é difícil comprovar, né? As pessoas não querem testemunhar porque trabalham ali, e aí é o meio de sobrevivência, e acaba ficando um pouco mais difícil de comprovar isso, né? Exato. E aí o empregador acaba tendo uma certa vantagem em relação ao empregado nesse sentido. Quanto às questões hoje em dia tá tudo muito informatizado, né? Sobre a questão do monitoramento no local de trabalho, doutor. A empresa ela pode disponibilizar de câmeras para poder verificar ali o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, ela vigiar o desempenho ou o trabalho dos seus funcionários, doutor? Não há nenhum tipo de coação com relação a isso. Uhum. A empresa pode perfeitamente distribuir câmeras em todos os lugares, exceto o banheiro, Sim, para claro. guardar a intimidade da pessoa. Mas ela não sofre, não há nenhuma confusão com invasão de privacidade Sim, com claro. relação a isso. Uhum. É normal que padarias ou mercados menores tenham uma câmera em cima do balconista Sim, para isso aí. vigiar as transações financeiras ali. Entendi. Não há nenhum Entendi. problema com relação Isso não a isso. fere nada, é tranquilo, pode ter câmera à vontade. E o áudio? Áudio também. Áudio também. Pode ter Áudio o áudio. também. Tá. E aí, desde que o funcionário. Desde que não. Quando o funcionário descobre, por exemplo, que a câmera tem áudio, será que ele se limita ali a falar, a conversar? Ou será que isso ajuda a empresa? Será que isso inibe a conversa do empregado? Ou, não, tudo bem, posso falar o que eu quiser aqui e tal. O empregador ele pode usar aquele áudio, por exemplo, contra o empregado em algum momento? Ou isso está fora de cogitação? Pode, porque uma vez que o empregado esteja ciente que as Sim. câmeras captam áudio. Se existe Entendi. a ciência, porque senão a gente entra na seara do grampo do telefone. Sim, claro. Não é isso. verdade. O grampo é ilegal. Sim. O grampo é ilegal. Mas se eu tô te ligando, Cleiton, se eu tô ligando pro Cleiton e eu tô gravando o telefone, uma das partes está ciente que está sendo gravado, isso é perfeitamente legal. Entendi. Agora, se eu tô ligando para você e meu amigo da câmera tá gravando tudo sem o nosso consentimento, isso é ilegal. Entendi. Isso é uma prova viciada. Entendi. Então, só para resumir, Uhum. se o empregado está ciente da gravação daquelas câmeras, tanto o empregado quanto o empregador pode usar aquele áudio como bem entender. Entendi. Eu disse isso porque, assim, a gente vê em alguns locais, né? Já vi inúmeras vezes, os lugares eles têm as câmeras, né? De monitoramento, tá ali para poder preservar até o patrimônio, né? Enfim, né?
Vamos olhar por esse lado. E às vezes tem estabelecimento comercial, por exemplo, que tem ali, às vezes, um fiscal, né? Esse fiscal, quando ele está fazendo o seu trabalho, está fiscalizando ali, isso acontece muito, eu acredito, em supermercados, né? Tem um fiscal, ele está por ali dentro do supermercado, ele está vigiando o patrimônio, fiscalizando o local. Ele pode fiscalizar o funcionário, aquela pessoa que está trabalhando, ele pode estar ali vendo o comportamento daquela pessoa. Isso não traz nenhum constrangimento para o empregado? Não se ele for um superior hierárquico daquela pessoa. Se a Entendi. função dele é fiscalizar o bom andamento dos funcionários, não estou vendo nenhuma ilegalidade com relação a isso. Esse é o Entendi. cargo dele. Se aquela pessoa que está sendo fiscalizada se reporta diretamente a ele, não vejo Não nenhum tem nenhum problema. problema com relação a isso. Eu digo que já chegou demanda aqui, as pessoas falam, não, porque o fiscal, ela fica no corredor, ele fica no corredor, ele fica tipo, perseguindo ali. Não, que nada. Tá Pressionando, só fazendo o trabalho dele, né? ela faz um Não, trabalho tem dele. uma questão hierárquica. Afinal, ele é o fiscal. Afinal, ele é o O nome fiscal. já diz, né? O O fiscal, é nome isso aí. já diz. Tá. E o que configura dentro do âmbito do direito do trabalho o assédio moral? Assédio moral. Vamos lá. Assédio moral também tem a relação hierárquica. Uhum. Trabalhador, balconista com balconista, não existe assédio moral. Sim. Assédio moral quando tem um critério de hierarquia. É o fiscal com o subordinado. É o gerente com seu subordinado. Sim. Então, assédio moral é quando existe essa ameaça. Ó, se você não fizer isso, vou fazer isso, isso e isso. Isso é um assédio moral. Ó, ou então, ficar dando indiretas sobre a manutenção da relação de emprego daquela pessoa no trabalho, ameaça a continuidade daquela pessoa na empresa. Então, o assédio é uma ameaça. Assédio é ameaça. Moral, porque não é sexual. Sim. Quando é sexual, tem conotação sexual, que anda na mesma linha. Sim. Então, o assédio é uma ameaça, mas tem que haver uma relação de hierarquia entre a vítima e o assediador. Entendi. Se forem pessoas do mesmo cargo, não há assédio. Não tem assédio. Não há assédio. Aí as pessoas discutem no trabalho e tal, mas a gente escuta muito isso. Semana passada eu atendi aqui uma pessoa no escritório e ela me disse, doutor, eles estão praticamente exigindo que eu peça demissão. Uhum. E aí assim, a gente fica analisando, né, essas questões, fala, mas será que chegou nesse ponto, né? Até porque hoje existe o acordo trabalhista, né? Assim, as pessoas, o empregado e o empregador podem chegar num acordo, né? Ali e resolver a situação. Quando a pessoa começa a contar, a passar pra gente o caso dela, a gente fala, pô, calma aí. O que será que aconteceu para chegar a esse ponto? A pergunta que eu faço pro doutor é a seguinte, doutor, a empresa, uma vez que ela percebe um comportamento de seu empregado que não condiz com a realidade e ela não quer demitir, ela pode, como dizem em outras palavras, solicitar que a pessoa peça para sair? Ou isso aí Não, isso de maneira alguma. Não, isso não pode de jeito nenhum. O princípio do contrato de trabalho é que, se ele não for por período determinado, é que o contrato de trabalho seja eterno. Sim, sim. Esse é o sim. princípio, é a continuidade da relação de emprego. Isso é um princípio. Você falou agora há pouco sobre o acordo entre as partes. Doutor Cleiton, eu nem costumo falar doutor. Olha como é difícil para mim sua. É difícil, é difícil. Doutor Cleiton, eu nunca vi acordo de trabalho Uhum, espontâneo entre as partes. Sim, claro. Eu nunca vi isso acontecer. uhum. Porque o acordo de trabalho, o trabalhador e o empregador, eles perdem um pouquinho. Sim. Tá? O acordo de trabalho, eles não recebem todas aquelas verbas que a gente falou no início. Por exemplo, a multa dos 40% reduz para 20%. O aviso prévio cai para 50% do valor. Ele não tem direito ao seguro-desemprego. É muito... Eu nunca vi Sim. acordo entre as partes. Eu já vi em plano de demissão de empresas, Sim. que é uma outra história. E O diferente. camarada ganha um incentivo bem gordo, Sim. mas normalmente não vejo isso acontecer. O que esse funcionário pode fazer quando a empresa solicita encarecidamente que ele peça para ser demitido? O que esse funcionário pode fazer é passar a registrar isso. Uhum. Passa a registrar isso no WhatsApp, vídeo, câmera, áudio, manda e-mail, reportando isso ao seu superior, ainda que seja o próprio superior quem esteja o estimulando a pedir demissão. Por que eu aconselho isso? Porque tem um artigo na CLT bem legal.
483 da CLT, que fala sobre a rescisão indireta. Uhum. A rescisão indireta é quando o empregado que está vendo que algo de estranho no reino da Dinamarca está Isso acontecendo, aí. ele está percebendo que estão pressionando ele, estão assediando, os direitos deles não estão sendo pagos perfeitamente. Uhum. Então ele tem a opção de entrar com uma ação judicial, demitindo o seu empregador, demitindo o seu patrão. Fica Sim. engraçado pensar assim, né? Mas é isso. Ele está pedindo demissão, mas ele escreve nessa carta de demissão o motivo do pedido de demissão. Estou pedindo demissão porque estão me colocando na geladeira, Uhum. nunca mais recebi aumento, estou recebendo muito mais atribuições do que eu devo, O salário está atrasado. meu salário está atrasando, não estão depositando meu FGTS. Há quem entenda que 3 meses consecutivos de atraso de FGTS já se pode configurar uma rescisão indireta. Direto. Então, esse camarada que está sendo pressionado, ele tem instrumentos Uhum. para se livrar disso. É. E, assim, poucas pessoas sabem da rescisão indireta, né? Exato. Ou seja, aquilo que a gente falou agora no início. O empregador também tem que cumprir com as suas obrigações segundo a própria CLT. Olha, tem que fazer assim, tem que pagar isso, tem que cumprir aquilo, tem que descontar isso, desconta aquilo, tal, para o empregado. Então, ele também tem que fazer a parte dele. Exato. Caso contrário, como o doutor acabou de falar, o empregado demite o empregador. Fala, Exato. não, vou fazer assim dessa forma, porque essa relação já não está sendo uma relação. Ninguém é obrigado a viver num ambiente tóxico. Uhum. Uma das alíneas desse artigo 483, que fala sobre rescisão indireta, ela é bem genérica. Ela fala assim, ó, quebra do contrato de trabalho. Uhum. O que é quebra do contrato de trabalho? Aí cada contrato tem a sua especificidade. Uhum. Então, se no seu ambiente de trabalho, se você, de repente, costumava ganhar uma comissão, reiteradamente ganha uma comissão, de repente essa comissão para, você já está habitualmente na expectativa de receber aquele valor. E aquilo acaba, rescisão indireta. Entendi. Isso acontece muito, né? O doutor falou sobre um ponto agora até interessante, porque algumas empresas, elas começam a dar uma bonificação e elas fazem algumas imposições, tá? Eu vou dizer, porque já tive isso aqui no escritório, da seguinte forma. A gente passou a receber, por exemplo, um auxílio alimentação, tá? A empresa, ela, para todos os funcionários, passou ali a dar um auxílio alimentação. E esse auxílio alimentação, ele era dado pra gente em dinheiro. Tinha um cartão, né, alimentação. Todo dia 10, por exemplo, era depositada essa quantia, né? Lá 300, 400 reais e tal. E, de repente, a empresa disse, não, eu não vou mais pagar, dar esse benefício para vocês. Agora, eu vou dar uma cesta básica para cada um. E aí, doutor, como é que fica? Como é que fica isso? Se é um outro empregador, Uhum. legal. Sim, É o mesmo empregador? Não, não tem como, claro que não. Isso não pode. Você está mexendo com o orçamento familiar. justamente. Como é que num momento você está recebendo 400 reais e no outro momento você está recebendo uma cesta básica que provavelmente é do valor menor do que isso? E ainda que fosse do mesmo valor, Uhum. você que decide a maneira como você vai usar Sim, claro. o vale alimentação. Claro. Então, isso não pode. Isso pois não pode de jeito nenhum. Isso acontece, assim, a gente tem a impressão, às vezes, no direito do trabalho, nem digo no direito do trabalho, eu digo na relação empresa e funcionário, né? É como se a empresa estivesse, não, olha, eu vou fazer porque eu vou fazer, né? Eu vou fazer dessa forma porque eu acho que essa forma tá bom para eles. Chegaram aqui, estavam precisando trabalhar, eu tô fazendo, eu tô ajudando. Mas está fora da lei, né? Não tá dentro da norma. Aquilo não é uma questão legal. E o funcionário, às vezes, sai dali, ele colhe a maior quantidade de informações que ele tem e depois entra com ação, né? Exato, mas ele tem prazo para isso. Tem prazo. Vamos falar desse prazo. Vamos falar desse Ele prazo. tem prazo para isso. Muitas empresas apostam na ausência desse passivo trabalhista. Muitas empresas apostam no desconhecimento ou na morosidade da ação Sim. daquela pessoa que foi injustiçada. Para ela buscar os direitos trabalhistas dela, ela tem até 2 anos a partir da data da saída dela da empresa. Então, se ela sai da empresa em 2025, ela tem até 2027 para buscar os direitos trabalhistas. Só que ela não pega todos. Sim. Ela pega os últimos 5 anos Uhum. de direitos trabalhistas. Só que esses 5 anos contam a partir da data da entrada do processo. Entendi. A partir da data da entrada. Então, nesse exemplo,
Ele entrou com uma ação em 2027. Uhum. Ele não vai pegar os direitos desde 2020. Uhum. Sim. Ele vai pegar de 2027 menos 5. Sim, sim. Então, a partir de 2022, nesse nosso exemplo. Em suma, não demora muito, né? Saiu da empresa Não hoje. pode demorar, não saiu da pode empresa demorar. hoje, tem o direito, Não já demora. vai ajuizar a reclamação trabalhista Não e. demora. Não demora. Se demorou. Se demorou, né? já Eu era. costumo dizer o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. né? Então, É um se você brocado demora- do direito. É isso aí. justamente. Bom, então assim, eu acho que essa questão do direito do trabalho, as pessoas precisam realmente buscar, né, os seus direitos, saber como entrar, como sair, saber de suas atribuições e aquele contrato por tempo determinado, né? Uhum. Porque tem alguns contratos, olha, tem um tempo mínimo de contrato determinado, doutor, tipo 30 dias, 90 dias, tem um tempo mínimo na CLT, tem alguma lei que regulamenta esses contratos, um tempo mínimo, ou o contrato pode ser de 1 ano, 2 anos, como é que funciona essa questão? Não, você pode fazer contrato. Existe contrato por prazo determinado e tem contrato de experiência. Sim. Coisas distintas. Vamos começar no contrato de experiência, que todo mundo tem. Uhum. Tem um tempo mínimo, 30 dias. Ele pode ser renovado por igual período uma única vez. Sim. Uhum. Então, 30, você pode jogar mais 30, 60. Uhum. Ou então tem empresa que faz 45, 45, porque o contrato de experiência dura no máximo 90 dias. Sim. Isso é um ponto. Superamos. Contrato por prazo determinado. No máximo, 2 anos. Sim. Uhum. Se o contrato por prazo determinado for superior a 2 anos, ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Uhum. Então, se a empresa ficar fazendo um contrato por prazo determinado na mesma pessoa, um período que ultrapasse 2 anos, ela já está errando. Sim, entendi. Porque aí já é um contrato indeterminado. Normal, né? normal como qualquer outro. Como qualquer outro. E aí tem aquela questão, né? O doutor falou 30 e mais 30. Há uma diferença aí, 45 mais 45 também e tal. Mas há uma diferença aí entre 90 dias e 3 meses, né? Exato. 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 Por que essa pergunta? Porque a gente também já passou por algumas situações do tipo, não, mas o meu contrato, eu estava de atestado médico. E meu contrato, ele era um contrato de 3 meses. E aí eu deveria, né, ter continuado, porque não deu ainda os 3 meses. Uhum. Mas não são 3 meses, né? São 90 São dias. 90 dias. Tá. E aí, como é que a pessoa conta? Como é que é isso? Como é que é essa questão dos 90 dias, dos 3 meses? Qual que é a diferença primordial aí? 30 dias é um calendário comercial. Uhum. 90 dias é comercial. 90 dias. Não são meses que hora são 31, hora são 30, hora 28 ou Isso aí. 29. São dias. Uhum. São dias. Não, se interpretar em meses, você vai se dar mal. Vai se dar mal, Vai se dar mal. E aí você faz a conta ali e fala, não, mas tá certo. Não. Mas não são 3 meses, não, tá certo, são 90 dias. Então você passa pra pessoa isso, olha, são 90 dias. Você entrou em janeiro, 31. Isso. Aí fevereiro, 28. Aí março, salvo engano, 30. Né? Janeiro, fevereiro, março. 31. 31. No dedinho aqui No eu sei. dedinho 31, isso aí. 31. Março, 31. Então aí você disse, olha, janeiro 31, fevereiro 28 e março 31. Não é assim. Você Né? vai se lascar. Não é assim, você vai perder, tem que ser dias. Vai se lascar. Então tá. Então assim, eu acho que isso também é interessante, a pessoa não se perder aí na hora de sair da empresa, né? Tô sendo Exato. demitido antes. Não está sendo demitido antes. Está sendo demitido dentro do prazo determinado no período de 90 dias. Isso. Tá? E a questão da estabilidade, doutor? Eu digo assim por quê? Porque tem algumas pessoas que acham, eu estou de atestado médico, e aí a partir de agora a empresa me paga até aqui, depois eu dou entrada no INSS, e depois quando eu volto a empresa não pode me mandar embora. Como é que funciona essa questão toda aí da pessoa ter ficado afastada, depois ela volta? Ela tem realmente a estabilidade? Não tem estabilidade? Ou em quais casos as pessoas têm essa estabilidade? Estabilidade a gente resolve sabendo o tipo de auxílio-doença que essa pessoa está recebendo. Uhum. Antigamente, auxílio-doença, hoje, auxílio por incapacidade temporária. Sim. Se for um auxílio-doença comum ou previdenciário, essa pessoa não tem nenhuma estabilidade. Sim. Se for um auxílio-doença acidentário, Uhum. ou seja, a pessoa se afastou porque se machucou na empresa ou no trajeto da empresa. Uhum. Se a pessoa está recebendo esse tipo de auxílio-doença acidentário, ela tem estabilidade. Como que funciona a estabilidade? Acabou a incapacidade dela, ela retorna ao trabalho, ela tem 1 ano de garantia de emprego. Então, Entendi. durante o ano seguinte ao retorno dela, ela não pode ser demitida.
Existe essa estabilidade. Entendi. E essa estabilidade, o doutor falou sobre a questão do acidente e tal, mas aquelas pessoas que, no decorrer do trabalho, né? Ela ficou ali, tá trabalhando 2 anos na empresa, 3, 4, 5 anos, periodicamente ela faz aqueles exames, né? O exame periódico, tá tudo bem. E um dia ela fez o exame e acabou descobrindo que ela passou a ter aí, ela teve um diagnóstico de um tipo de doença que é inerente à função. Nesse caso, doutor, a gente pode considerar que houve alguma relação com o trabalho e ela tem estabilidade, ou nesse caso não? A gente precisa fazer perícia para Uhum. trazer um nexo Sim. entre a doença dela e o ambiente de trabalho. Porque se for considerado uma doença ocupacional, a empresa pode ser penalizada. Uhum. Ah, sim, A sim. empresa pode ser penalizada, mas Entendi. é necessário fazer perícia. Perícia, Tem que fazer tem avalizar. perícia. Cada caso é um caso, né? Isso, tem Eu que fazer digo perícia. porque motorista, imagina, né? Trabalha o dia inteiro ali dirigindo para lá e para cá tal, e acaba ficando numa posição muito, às vezes, um pouco desconfortável, acaba cansando, e aí pode ser que ele tenha algum tipo de doença inerente da função ali, decorrente da função, né? Mas tem que fazer toda a análise pericial para chegar num resultado positivo, Não, né? mas é importante que seja feita essa perícia até para fins de aposentadoria. Uhum, A depender do local onde ela trabalha, ela vai receber o PPP, uhum, Perfil Profissiográfico Profissional. uhum, É aquele documento que mostra todos os riscos que a pessoa está submetida. Você falou do caminhoneiro, tem um risco ergonômico. uhum, Até 95, caminhoneiro era considerado atividade especial. uhum, Só de ser caminhoneiro, até 1995. Depois precisa laudo técnico, ou tecnicamente falando, LTCAT. uhum. Precisa do LTCAT, o PPP, DIRBEM, que é da antiga SB40, DIRBEM. Vai precisar da perícia. Então, se a pessoa, por exemplo, ela trabalha com poeira e está sem o EPI, está sem a máscara, essa pessoa vai se lascar toda, a empresa vai dar um PPP todo detonado para ela, ela não vai conseguir fazer nada com aquele documento. O que que essa pessoa tem que fazer? Entra com uma ação judicial, pede uma perícia. Se aquela empresa onde ela trabalhou fechou, pede uma perícia por similaridade numa outra empresa que trabalha no mesmo ramo. Então essa pessoa tem que correr atrás. Sim, O sim, direito sim. não socorre os que dormem. É verdade, é isso aí. E é uma coisa interessante também, doutor. Você disse assim: olha, a pessoa está ali trabalhando exposta à poeira. E Uhum. a empresa ela não fornece o equipamento que é obrigatório para proteção individual, né? Isso. Aí eu volto lá atrás e faço uma pergunta. Nesse caso, para uma omissão da empresa, cabe uma rescisão indireta? Com Com certeza, certeza, com né? certeza, Então a gente junta uma coisa a outra, ó, omissão da empresa, com eu tô certeza. aqui me expondo, deveria ter o equipamento e eu não tenho. Então, ou seja, a empresa também não tá nem aí. Aí vê se o camarada está recebendo adicional de insalubridade, Uhum, né, num ambiente insalubre. Por exemplo, enfermeira que trabalha diretamente ali com a ferida, riscos biológicos. sim. Tem gente que recebe adicional de insalubridade grau leve, que é Uhum, 10% do salário mínimo. Deveria uhum. ser 40%, Sim, 40% do salário mínimo. A pessoa está insatisfeita, entra com uma ação, pede perícia, rescisão direta. sim, A sim, pessoa tem que saber. Por isso, o início do nosso papo, o camarada tem que saber dos seus direitos. sim, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, também é uma obrigação da empresa deixar os funcionários a par dos seus direitos. Sim. Por isso existe em alguns lugares a CIPA, que é o Programa de Prevenção Interna contra Acidente, assédio, acidente, agora o A Eu do agora tem. CIPA, agora Sim. tem assédio também. Uhum, Então, existem esses programas de conscientização. Os funcionários, eles não são apenas um peão, uhum, porque na casa deles eles são importantes. Para a empresa, muitos deles são simples peões. uhum, Mas sim. o funcionário tem responsabilidade, tem gente que gosta deles, eles têm que estar sabendo dos direitos deles. É verdade. Então a empresa também tem que se esforçar, pelo menos, para passar para eles, né, a questão de todos os direitos que eles têm. Agora, a gente fala, né, a gente iniciou o nosso bate-papo, falando da sua especialidade, que é direito do trabalho e direito previdenciário, né. E agora há pouco o doutor falou sobre a questão da aposentadoria, e eu vou fazer uma pergunta agora voltada mais para essa área da aposentadoria. A pessoa trabalhou um período de tempo em uma empresa privada, né, CLT, carteira assinada, aquela coisa toda, contribuiu ali e tal, durante 10 anos, né, da vida dela. Depois ela foi passou num concurso público, e aí tá no concurso público, tá lá, 20 anos. É possível ela juntar aqueles 10 anos de CLT com aqueles 20 anos de concurso, considerando que os regimes são distintos para Sim, fins de sem problema, aposentadoria? é Sem possível problema. fazer essa reciprocidade de, Uhum. de contribuições sem problema. Não aconselho. Sim.
porque ele pode pegar 2 aposentadorias. Entendi. O bizu Sim, claro, que eu claro, dou, o claro. bizu que eu dou. Nesse teu exemplo, o cara 10 anos CLT, 20 anos regime próprio. Vê qual é o critério para se aposentar nesse regime próprio. De município para município, às vezes muda. Vê o critério para aposentar nesse regime próprio e, como você tem 10 anos de CLT, vai pagando como contribuinte individual para o Entendi, INSS, entendi. para você pegar a aposentadoria tanto do INSS quanto do regime próprio. Claro. Você pode somar? Pode. Mas você também pode somar, que eu digo, os tempos de contribuição? Sim. Pode somar. Mas também pode acumular benefícios. Pode acumular aposentadorias, Ou sem seja, problema. uma no setor privado e a outra no setor No público. regime geral. Sem nenhum problema. Isso. Né? E no regime geral e regime próprio. Entendi. É porque, assim, isso é uma dúvida também, porque algumas pessoas falam, não, eu vou pegar um tempo que eu tenho, que eu trabalhei em tal lugar, eu vou averbar esse tempo aqui, eu vou juntar com o tempo que eu tenho aqui para poder dar uma quantidade de tempo que seria suficiente para eu poder me aposentar. Dá para fazer. E hoje, com o avanço aí da tecnologia, né, a questão aí da Conta Gov, do meu INSS, isso veio para facilitar, doutor? Assim, as pessoas, por conta própria, agora com o aplicativo, elas podem dar entrada nos benefícios que ela acha que tem direito e tal. Isso veio para facilitar ou isso acabou confundindo algumas pessoas? Não, eu acho que isso veio facilitar, mas com ressalvas. O meu INSS tem um campo lá da calculadora, da simulação. Você consegue simular quanto tempo falta para você poder se aposentar. Nem sempre a resposta que está ali é a correta. Porque o INSS não vai levar em consideração o tempo de atividade especial daquela pessoa. O que é atividade especial? Um exemplo, um vigilante, um vigia, que trabalha armado à noite. Esse camarada se aposenta mais cedo do que uma pessoa que trabalha em escritório. Normal, um administrador. O INSS não leva isso em consideração. Muito embora, lá no meu INSS, você vai ver lá um campo chamado CNIS. No CNIS, você tem os indicadores. O indicador da atividade especial, estou falando da atividade especial porque é um exemplo bom. O indicador da atividade especial é o IEAM. IEAM. O INSS tá nem aí para esse IEAM. Entendi. Na hora do simulador, ele vai contar tudo como atividade comum. Entendi. Aí o camarada, desavisado, vai ver o simulador e vai falar, pô, falta ainda 5 anos para aposentar. Não falta não, meu amigo. Procura um advogado especializado. Entendi. É porque é um ramo do direito, não é puxando sardinha para mim, não. Claro, claro. Mas o direito do trabalho é um direito especializado. O direito previdenciário não é considerado especializado. O direito do trabalho é um ramo especializado do direito. Mas o previdenciário tem tanta nuance, tem tanto ponto cego, que você tem que procurar um advogado previdenciário. É bom fazer um planejamento previdenciário, vale a pena investir nesse negócio, para você poder se aposentar com melhor benefício. Sim, claro. Porque senão vai se dar mal. A gente, às vezes, eu faço essa pergunta porque com esse avanço tecnológico, muitas pessoas elas vão lá, entram no aplicativo, elas fazem isso, elas têm o domínio ali da ferramenta, mas elas não sabem, às vezes, para que isso, para que aquilo. De uma forma geral, por exemplo, de dizer, o doutor acabou de dizer, olha, isso aqui para uma atividade especial, por exemplo, isso aqui não vai pegar a forma geral. Então você tem que procurar alguém, né? E às vezes eu sempre falo aqui no escritório o seguinte: deu um problema, ou você sentiu que está num problema, procura um advogado. Sim. Procura um advogado. Mas às vezes as pessoas tomam partido, tomam iniciativa para depois procurar um advogado. Né? E a gente, às vezes, acaba tendo uma certa dificuldade para poder solucionar ou para poder ajudar algumas pessoas, porque as pessoas já deram passos. Né? E aí, depois que elas fizeram isso, ela procura um atendimento especializado, que é de um advogado da área, né, para poder saber qual o caminho que tem que trilhar. E com esse avanço da tecnologia, as pessoas estão ou não estão conseguindo se aposentar por esse aplicativo, doutor? Se for para apresentar o PPP, dificilmente ela vai conseguir se aposentar. Entendi. Dificilmente o INSS vai reconhecer todo o período de atividade especial que aquela pessoa tenha. Porque muitas vezes a empresa apresenta um documento truncado, ilegível, com informações equivocadas. Então a gente tem que fazer uma segunda luta na Justiça Federal. A gente apresenta esse pedido de aposentadoria na Justiça Federal. A gente está falando de aposentadoria. Com a reforma da Previdência, surgiram 7 modalidades de aposentadoria. E cada uma com uma explicação diferente. O leigo, a pessoa comum, não é obrigada a entender todos os meandros disso. Claro. Mas lá na calculadora, ela vai ter lá modalidade, idade progressiva, por pontos,
pedágio de 50%, pedágio de 100%. Tem várias modalidades ali. O camarada não sabe nem a regra, aí ele vê, opa, posso me aposentar aqui. Mas se ele esperasse, de repente, mais 6 meses, mais 1 ano, ele pegava um benefício para ganhar R$ 500 a mais. Entendi. Então, é importante que a pessoa esteja por dentro desses direitos. Se não souber, procura um advogado previdenciário. Não precisa ser eu, não. Procura um advogado previdenciário. Vai na internet, se informa. Porque se você se você pedir um benefício, no momento que você for pedir a revisão do benefício, vai ser uma outra dor de cabeça. Entendi. Dá para pedir revisão, mas é uma outra dor de cabeça. Então, já chega certo, já chega com a certeza. E essa questão do aplicativo não é somente para aposentadoria, né? A gente tem alguns benefícios que ali a gente pode pleiteá-los dentro do meu INSS, né? Sim. Só que tem um que é até interessante. Um que eu digo, assim, no sentido das pessoas buscarem, às vezes, o advogado, né? Para poder reconhecer, por exemplo, uma união estável, para ela poder receber uma pensão por morte. Pelo aplicativo, né? Há essa possibilidade de a pessoa comprovar a existência da união estável, aquela pessoa que não foi casada, né, ali formalmente, vamos dizer assim, com a pessoa, mas ela vivia com aquela pessoa durante muito tempo, tinha ali os requisitos da união estável. É difícil, é fácil, ou seja, é complicado, é simples de provar essa união estável para fins do recebimento de pensão por morte, doutor, no aplicativo? Sim, a gente já pegou alguns casos desse tipo. Comprovação depois da morte que a pessoa vivia em união estável. A gente pega alguns casos. A facilidade, a dificuldade depende dos documentos que essa pessoa tem. Em tese, a gente pede sempre... O INSS exige 3 tipos de documento, 3 provas distintas. Pode ser comprovante de residência, mostrando que pelo menos dos 2 últimos anos anteriores ao óbito, que as pessoas viviam em comum, filhos nascidos recentemente, fotos, perfil de rede social. Já teve um caso que a gente usou o perfil do Facebook. Fulano de tal, casada com Beltrano. Sim. Isso serve como prova. Sim, E fotos recentes. E as testemunhas. A gente sempre pede 3 testemunhas. Normalmente é o suficiente. Se não tiver essas provas, de repente, a declaração do imposto de renda mostrando que o cônjuge era dependente ou fazia parte do plano de saúde. Cara, o conselho faz o raio da união estável. Não dá essa dor de cabeça para o advogado também, não, nem para você. Pelo amor de Deus, cara, oficialize esse negócio. É verdade. A gente sempre fala isso, né? Não, porque o tempo foi passando, de repente ele morreu. Morreu. Mas aí, e agora? Como é que faz, né? Eu acho que quando você consegue passar um período de tempo com a pessoa, já conseguiu ali deixar a questão mais sólida, faz o documento, né? Ou casa mesmo no papel. Ou casa logo isso. Porque no fim das contas é a mesma coisa. Casal, registrar união estável vai ser a mesma coisa. E dessas 7 modalidades de aposentadoria, o doutor consegue dar um exemplo aí de 3, por exemplo? Consigo, vamos lá. Vamos para a definitiva. Vamos lá. A partir de 2019, o cara que começou a trabalhar hoje, a partir de 2019, se for homem, ele só se aposenta com 65 anos e com 20 anos de contribuição. A mulher, com 62 e 15 anos de contribuição. Essa é a primeira modalidade, que é a definitiva. A gente pode partir para a idade progressiva, que já é o tempo de transição, a regra de transição. O camarada que desde antes de 2019 já trabalhava, hoje, se ele for homem, ele pode se aposentar com 64 anos, grande diferença, né? Um aninho. Uau! 64 anos ou 15 anos, 64 anos e 15 anos de trabalho. Entendi. E a mulher, 59 anos e 15 anos de trabalho também. Entendi. Então já foram 2, a regra definitiva e idade progressiva. A gente pode trazer a regra do pontos, que é uma outra regra de transição. Hoje, se a mulher tiver 92 pontos, mais 30 anos de trabalho, ela pode se aposentar. O que são esses pontos? A idade da pessoa, mais o tempo de trabalho. Entendi. Idade, mais o tempo. Soma 92 pontos, mais 30 anos de trabalho. E o homem, se ele tiver 102 pontos, mais 35 anos de trabalho. Então, você está vendo que não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. E essa regra de pontos progressiva, ela vai aumentando 1 ponto por ano. O ponto do homem chega no máximo a 110,
Hoje está em 102. E o ponto da mulher chega ao máximo 100. Hoje Entendi. está em 92. Entendi. A gente realmente não tá fácil para ninguém, né? Porque faz um cálculo rápido aí. Pô, mas calma aí, tem que trabalhar 40 anos para me aposentar com, né? Não Ou tá seja, fácil para não ninguém. tá fácil para ninguém. Então, assim, as pessoas procuram, eu quero me aposentar, aquela coisa toda, né? Então, vou fazer isso. Quando faz o cálculo, pô, tudo isso ainda, pra aposentar. E realmente isso acaba acontecendo. Fica mais frustrante ainda para a turma da atividade especial. Uhum. Porque até 2019, eu puxo de sardinha para os eletricitários. Porque aqui na região de Angra, a turma ganha periculosidade elétrica, enfim. Até 2019, se o camarada tivesse com 25 anos de trabalho, recebendo esses agentes de risco, ele aposentava independente da idade. Entendi. Hoje, esse camarada tem que ter 63 anos. Entendi. 25 anos de trabalho mais 63. Ou 86 pontos. Que é o Entendi. tempo de trabalho mais idade, tem que casar 86 pontos. Tem uma ADI tramitando no STF 6039, se eu não me engano. Não vou saber de cor. Que está tentando voltar à regra anterior. Entendi. Acabar com esse critério da idade e ficar simplesmente no critério do tempo de exposição, os 25 anos de exposição. Entendi. Então, isso foi bastante frustrante. Tinha gente que, na época da reforma da Previdência, novembro de 2019, faltava, sei lá, 6 meses para ele poder aposentar. De repente, ele tem que chegar a uma determinada idade que estava longe. Eu conheço gente que se aposentou com 49 anos de idade. Pra você ver. Aí agora ele tem que trabalhar mais 15 anos. Pois é. É uma facada. Assim, acho que o sonho de muitos brasileiros é aposentadoria, né? Chegar no final e falar, tenho uma aposentadoria, tô tranquilo, né? Isso aí acredito que seja o sonho de muitos brasileiros. Agora, eu vou voltar, porque no início a gente tinha comentado sobre benefício, né, de prestação continuada lá. Existe assim, uma questão, um rol específico, por exemplo, de doenças para que a pessoa consiga esse benefício? Ou cada caso é um caso? Como é que funciona essa questão? Existe um rol de doenças graves. Sim. Esse rol de doenças graves serve para aposentadoria por invalidez. Uhum. Cegueira, neoplasia, câncer, enfim. Mas o rol para o BPC não é fechado, Sim. é aberto. Por exemplo, fibromialgia. Sim. O que se entende como uma doença grave? O que se entende como uma deficiência? Aquilo que te afasta por um período superior a 2 anos. Entendi. Se você estiver acamado por um período superior a 2 anos, pode-se entender que essa pessoa está deficiente. Mas o BPC não é só deficiente. Sim, claro. É o critério financeiro também. Sim. Porque da questão do tema da doença, a gente vai para a aposentadoria por invalidez. Sim. A aposentadoria por invalidez dificilmente vai ser o primeiro benefício a ser concedido. Ele é uma evolução do auxílio-doença. Sim. Esse camarada está recebendo auxílio-doença, 2 anos, ele faz a perícia, vê que ele não está bem, ele pode evoluir, o próprio médico pode indicá-lo a se aposentar por invalidez. E isso parece que é legal, mas não é legal não. Entendi. Porque a partir de 2019, desde 2019, a aposentadoria por invalidez é um valor menor do que o auxílio-doença. Antes de 2019, a aposentadoria por invalidez era 100% das contribuições desse camarada. Entendi. Depois de 2019, essas contribuições sofrem um redutor de 40%. Aí já complicou um pouco, né? E o cara se lasca todinho. Porque o auxílio-doença é um benefício legal. Uhum. Quando ele migra para a aposentadoria por invalidez, ele perde praticamente 30% daquele valor. Entendi. E ele se dá mal. Se dá mal. Assim, a gente fica vendo, eu analiso os dois lados, né? Por exemplo, eu tive um cliente aqui no escritório, ele sofreu um acidente de trânsito, né? E aí ficou com algumas sequelas e tal, e disse, e agora? Como é que eu faço? Né? Não contribuo, nunca trabalhei de carteira assinada, não tenho seguro DPVAT, a outra parte, a parte contrária, envolvida, não foi responsável, não deu causa ao resultado. Tá zicado, cara. Isso aí tá mal. Complicado. E agora, num caso desse, que a pessoa, depois de um acidente, ela teve sequelas que acabou levando ele a uma doença, a um não poder trabalhar, ou seja, ela não consegue realizar nenhum tipo de atividade laborativa.
essa pessoa, ela consegue algum benefício? Você percebe a importância de contribuir para o INSS? O Isso aí. INSS é um seguro. Uhum. É um seguro. A gente paga seguro para nunca usar. Mas no caso do INSS, a gente usa. E se você colocar na ponta do lápis, o valor que a gente recebe, mesmo se colocar todo o valor que a gente contribui para o INSS, a gente recebe muito mais do que a gente paga. Entendi. Então, é importante o camarada contribuir. Nesse exemplo, o camarada zicado, Uhum. ele só vai conseguir alguma coisa se ele mostrar para o INSS que ele está deficiente. Entendi. E esse camarada tem que morar de tal modo que se configure a miserabilidade. Caso contrário, e o BPC é um salário mínimo. Sim. Caso contrário, esse rapaz É. vai viver de doação de cesta básica à igreja, Pois é. infelizmente. Pois é. E a gente fala sobre isso às vezes, assim, olha, a importância de você contribuir, né? Tem que contribuir. Mas o governo já faz isso, o governo já aquilo. Olha só, a questão aqui não é essa. A questão aqui é para que você lá na frente fique assegurado. Olha, eu paguei, eu fui lá, né? Eu contribuí e tal, tá aqui e agora tá tudo bem. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Exato. Tem pessoas justamente, elas não, tudo bem, isso não vai acontecer, eu trabalho desde muito novo, né? Então, enfim, é quando acontece uma situação dessa, a pessoa não contribui. Aí chora. Inclusive. Chora e dá trabalho para os outros. É verdade. Inclusive, já aconteceu, já soube de casos que o empresário, Uhum. ele acabou falecendo, né? E aí a esposa, nem os filhos receberam. Nada. Você vai analisar, a pessoa tinha um período de tempo que já não contribuía para o INSS. Então, tem que ver que período é esse. Porque o INSS até permite que você fique um período sem contribuir. Que é o período de graça. Sim. Parece até religioso, né? É. Período de graça. Se o camarada contribui hoje, em julho de 2025, ele está segurado pelo INSS até julho de 2026. Entendi. Ele tem um período de graça. Existem outras modalidades que podem até aumentar esse período de graça. Mas tem que ver, nesse caso, quanto tempo que ele estava sem contribuir. Pelo jeito, Muito já tempo. passou o período de graça, passou o período já de estava graça. no purgatório. Justamente. Já Justamente. estava mal. E aí, assim, fala, pô, mas caramba, e agora? Como é que eu faço? Né? Mas aí você não teve, não tem o motivo para que você receba. Você contribuiu, já ficou muito tempo sem contribuir. Hoje em dia, você não consegue mais nenhum tipo de benefício. Bom, e agora? Então, assim, a importância de você contribuir está aí, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então você pode contribuir, contribua. O mais complicado que seja, às vezes, de você conseguir contribuir, mas dá um jeitinho ali, vai contribuindo, porque amanhã depois pode pintar algum tipo de incidente, né? E você precisar, você não ter. Mas existem modalidades de contribuição que até para pessoa de baixa renda. Por exemplo, o MEI, ele contribui com 5% do salário mínimo. A pessoa de baixa renda contribui com 11%. E uma pessoa autônoma, normal, contribui com 20% do salário mínimo. Mas o que é a baixa renda? É aquele que recebe menos do que 2 salários mínimos. E essa pessoa nem precisa contribuir mês a mês. Tem uma modalidade onde ela consegue contribuir trimestralmente. Entendi. De 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Só que essa contribuição da baixa renda, ela só vai receber um salário mínimo de benefício, caso ela venha a usufruir de algum benefício. Mas é importante estar em dia lá com o carnezinho do INSS, isso é importante. Então, a gente sempre fala sempre isso para as pessoas, olha, gente, se tem que fazer, faça, né? Porque senão isso vai gerar um problema lá na frente ainda maior do que você tem hoje, né? Eu não contribuí e tal, mas também você não fez nada, você não contribuiu, você não teve aí, você não fez nenhum tipo de investimento, você não guardou, você não poupou, você não fez nada. E aí você não tem nem o que você deveria ter poupado, você não tem nem o seguro, você não... E aí agora, como é que faz, né? Aí é Mega Sena. Pois é, Mega Sena. Eu vou voltar aqui numa questão, antes de a gente encerrar, vou voltar numa questão aqui. A gente estava falando sobre o direito do trabalho e hoje é muito comum as pessoas fazerem aquele grupo de WhatsApp, né? E o patrão, vamos dizer assim, ele vai lá e ele dá bronca em todo mundo ali no grupo de WhatsApp. Bom, quando isso acontece, no modo geral, como um alerta, gente, fazer isso, fazer aquilo ali, eu vejo como uma questão. Agora, quando ele vai ali no grupo de WhatsApp, ele pega um para Cristo e vai naquela pessoa e começa a descarregar. Isso, aquilo, outro, tal. Configura ou não configura, nesse caso, o assédio moral? No grupo de WhatsApp, ali todo mundo tá vendo, né?
todos os funcionários ali da empresa. Qual dica que o doutor dá para esse empregador? É habitual que ele faz isso? Se ele está fazendo isso habitualmente, pode ser considerado um assédio moral, sim. Uhum. Se ele está de saco cheio daquele funcionário, dá um pé nele. Entendi, Liberta esse cara. entendi. Tá Liberta certo. esse cara. Se for habitual, pode ser considerado um assédio moral, sim. Se é um evento isolado, não é. Não é. Entendi. Tem que ponderar as coisas. Não é. Não é. É um dia que o cara estava estressado, o Vasco perdeu de novo, ele está estressado, ele descarregou naquele cara. Mas se é habitual, é assédio moral. Entendi. É porque isso infelizmente, acontece muito. Bom, acredito eu, o doutor deve ter mais alguma coisa para esclarecer. Se tiver, fique à vontade. Alguma coisa, alguma informação que queira dar, tanto para o empregado quanto para o empregador. Pode ficar à vontade aí, que o microfone é seu. Eu cheguei a falar contigo que lá na Costa Azul foi mais fácil, porque tema livre é tiro no peito direto. Entendi. Mas tem muita coisa, o direito tem muita coisa, tem um capítulo enorme somente sobre o direito do trabalho da mulher. Existe um Interessante. capítulo somente sobre trabalho noturno. O direito do trabalho é um leque muito grande. Você falou algo muito, muito recente, muito novo, sobre o direito ao descanso. Uhum. É o direito ao sossego, direito à paz, que é o camarada que está com o celular e ele é bombardeado de informação do trabalho, mesmo fora do expediente do trabalho. Isso é uma tese muito recente, muito nova, você está até bem antenado. Então, pois é, a gente fica, né? Eu sempre digo o seguinte, advogado eu acho, é prática, acredito, né? A gente estuda todos os dias, Sim, né? Sempre sim. todo dia estudando, Aprendendo o tempo tal, todo. o tempo todo. E o mais complicado do direito é colocar todo esse aprendizado na prática. Não, e o mundo é muito fluido, as coisas acontecem muito rápido. Eu vi outro dia uma ação trabalhista da Bahia, onde a funcionária queria direito a se ausentar para ficar com a bebê reborn dela. Olha só. Bebê reborn. Então, as coisas acontecem, a gente tem que se antenar, verdade, tudo acontece. Verdade. Ou então tem caso de juiz dando sentença com chat GPT. Aí no final da sentença, você quer que eu faça isso ou assim tá bom? Assim, escrachado. É verdade. Então as coisas acontecem muito rápido. O direito é o espelho da sociedade. E essa deixa foi uma deixa para novos bate-papos, né? Com certeza. Por que eu digo isso? Porque, assim, não dá pra gente discutir tudo em 40 minutos e 1 hora. Não dá. Né? Não dá. O direito é muito grande. Muita coisa. Desde já deixo aberto o convite. Sempre que tiver uma novidade, algo que o doutor queira falar, isso aí é super tranquilo. A gente Vai ser um combina, prazer. marca, a gente vai colocar isso para fora. No outro giro é justamente essa ideia, né? Trazer o profissional do direito, não somente do direito, né? Mas o profissional do direito especificamente para falar sobre o direito, para poder trazer as informações para as pessoas. Olha, interessante, gostei disso. É bom trazer. Então, desde já eu deixo aberto. O doutor pode voltar sempre que puder. E agora, as considerações finais, mas antes dela, aonde que a gente encontra, né? Aonde que a gente encontra o Jackson Valone? Tá. Eu trabalho junto com a doutora Andréia, que veio aqui também, te deu uma entrevista, foi bem bacana. Trabalho junto com ela, eu fico ali na Rua da Moncherrio, Sim, ali sim. em frente a Praianas, Praianas. tá bom? Praianas. Do lado do antigo e falecido cartório. É isso aí, é isso aí. É ali que eu fico escondido lá. Ai, que bom, legal. E ali é o escritório Alves e Valone. Alves e Valone, A Andréia exatamente. também, assim, ela está convidada sempre, na hora que ela quiser, ela está convidada para o nosso bate-papo, sempre vai existir. Agora, suas considerações finais. Então, foi um prazer passar esse tempo, nem sei quanto tempo a gente ficou aqui, mas foi um prazer enorme conversar aqui, foi divertido, foi esclarecedor, foi Muito super alto astral, foi muito bom. Eu que agradeço a presença, é sempre bom, né, trazer pessoas que estejam interessadas em passar as informações para as demais, né? O nosso público é justamente um público que carece das informações, Sim. né? E a gente não pega somente aquela pessoa que é totalmente leiga no direito. A gente pega colegas advogados que estão ali, que aí às vezes fazem um comentário, que até o momento tem trazido elogios para a gente também está aberto, né? Bacana. Para poder estar sempre aprendendo, para fazer com que o direito evolua para essas pessoas, né? Que acho interessante. Eu quem agradeço, né? Mais uma vez com a gravação e produção do nosso amigo César, né? É sempre um prazer. O César tem feito aí um trabalho muito bom. E sempre que puder, doutor, tá convidado. Estamos juntos. Valeu, meu amigo. Um abraço. Até mais.